Amados, nós começamos uma palavra aqui há um tempo atrás, eu acho que é 2 ou 3 semanas. Nós estávamos falando sobre Abraão, vocês lembram disso? Nós vamos continuar falando sobre Abraão. Só que naquele dia nós falamos sobre a preparação de Jacó. Não foi isso? Foi base para um crescimento sustentável, o tema da ministração. Hoje nós vamos falar sobre viver o extraordinário de Deus. Amém? Diga para o seu irmão, vamos viver o extraordinário de Deus. O pastor Douglas pregou um dia, esses tempos atrás, agora há pouco tempo aqui, ele falou sobre prosperidade ou crescimento, que é a mesma coisa. Ele disse que é natural. Não foi isso que o pastor pregou há pouco tempo atrás aqui? Foi que crescer ou prosperar é uma coisa muito natural e tem que ser natural. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que nós, amados, fomos predestinados a isso. Você sabe o que é ser predestinado? Sabe ou não? Alguém já comprou a massa pré-cozida? Ela não está cozida. Quem decide se vai cozinhar ou não é você, não é assim? Deus, ele traçou um caminho para você. Agora, quem decide se vai viver, se vai andar nesse caminho é você e não ele. Amém? Eu quero ler com você em Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos, capítulo 8, verso 29 ao 30. Romanos 8, capítulo 8, do 28 ao 30. 28, 29 e 30. Romanos, capítulo 8, 28, 29 e 30. Olha aqui para mim. Não precisa abrir, não. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. E se você for procurar, se quiser anotar, para não anotar. Depois você lê na sua casa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceram também os predestinou para serem conformes à imagem, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aqui Deus está dizendo, mais um, pode mudar e deixa aí. Deus está dizendo, olha, Jesus é o filho mais velho, ele é o primogênito de todos. Mas depois de Jesus viria muitos irmãos. Deus está falando da igreja. O apóstolo Paulo está falando de nós, de mim e de você. E os que predestinou, Deus está falando de nós, de você, amado, eu e você. Também os chamou, o que predestinou a esse também chamou. E os que chamou, esse também justificou. E os que justificou, esse também Amém? Diga, glorificou. Você já recebeu glória dos homens, sim ou não? É pecado você receber glória dos homens, sim ou não? Hã? O que é ser glorificado pelos homens? Por exemplo, quando alguém chega em você e diz assim, o seu filho é muito bem educado. Alguém está te colocando no pedestal, é verdade ou não é? Está dizendo, você é um excelente pai. Você é uma excelente mãe, né? De repente alguém chega no músico, no Fabiano e diz assim, cara, você é top. Alguém está te colocando no pedestal. Você pode transferir a glória para Deus o tempo todo, porque toda a glória pertence a Ele, mas você está Ele está te colocando no pedestal, Ele está glorificando você, amém? Então, quando a Bíblia diz assim, lá em Malaquias, e todas as nações, a pastora Eliane acabou de ler aqui, ela não leu o versículo 12, do capítulo 3, mas está escrito assim, e todas as nações o chamarão bem-aventurado, porque vocês serão uma terra deleitosa, assim diz. Não é que a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos, a Hungria, a Grécia, vai apontar um a um da igreja e vai dizer, nossa, como que vocês são? Não é isso, amados. É porque outras famílias, outras pessoas olharão para você e verão a bênção de Deus, porque você foi predestinado para isso, para ser abençoado e para ser salvo acima de tudo. Amém? As pessoas vão olhar para você e entender que Deus é na sua vida. Amém? Aí você olha para mim e diz, pastor, então por que... Vamos ler o outro versículo aqui? Coloca lá o 30. Só porque eu falei, o 28, 29 e 30. Eu terminei? Não terminei, né? Acho que faltou o 30. Aí de repente você pergunta para mim, pastor, aí você diz para mim, então pastor, por que comigo é diferente? Porque... Ah não, nós lemos o 30. Deus abençoe, Zé. Deus abençoe, nós lemos o 30. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, então por que comigo é diferente? Desde criança, só paulada. É só pedrada. Eu até hoje, eu estou buscando viver isso aí que o senhor está falando.
Eu quero ler com você um texto agora, em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Coloca lá para mim, Israel. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Nós estamos predestinados. Deus te escolheu, Ele te separou. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 4, verso 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro, aponte para o seu irmão e diz, você é herdeiro. Não precisa tocar nele não, só aponte, diz, você é herdeiro, diga. Em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Só um versículo, só isso aí. Depois, se você quiser, você continua lá em casa. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente? Você pode ser dom de tudo, mas enquanto você não tiver maturidade para assumir, você não vai receber. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Está dizendo, olha, enquanto o herdeiro for menino, nada difere do servo, ele é igual o empregado. Ele é igual o escravo, porque ele não tem maturidade para entender aquilo que Deus tem para ele. Ou para aquilo, ou assumir aquilo que Deus, predestinou que ele assuma. Ele não tem maturidade, a mente dele não alcança. Deus sabe que se der para ele, ele vai estragar tudo, né? Mas vai acabar com tudo, então Deus não dá. Porque ele é menino. Ele não tem maturidade para isso. Amém? Tem pessoas que dizem assim, não, esse ano vai ser o ano do crescimento, eu vou terminar o ano com uma vida totalmente diferente, mas continua fazendo a mesma coisa do ano passado. E do ano retrasado. E do outro ano, ele não amadurece. Continua fazendo as coisas que não deram certo. 2015 não deu certo, 2016 ele continuou fazendo as mesmas coisas de 2015. Aí 2016 não deu certo, ele continua em 2017 fazendo as mesmas coisas que ele fez em 2015, 2016. Ou seja, chegou em 2021, continua fazendo as mesmas coisas de 2015. Ele quer que as coisas mudem na vida dele, mas ele não consegue mudar. Diga para o seu irmão assim, aponte para ele, diga, amadurece. Diga para ele, amadurece, não precisa ficar com medo não, ele não vai bater no você não. Está na igreja aqui, todo mundo pensa que é pecado brigar, então. Todo mundo pensa que é pecado brigar na igreja, gente. Então, ninguém vai bater em você não, precisa ficar com medo. Diga assim, amadurece. Amadurece. Abra comigo aí, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso 2. Capítulo 12, verso 2. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa aí, Israel, um pouquinho. Para que experimenteis, transforme, renove a vossa. Você quer viver o extraordinário de Deus, sim ou não? A Bíblia diz em Salmos 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mar e o que neles habitam. Tudo pertence a Deus. Mas agora, quando nós falamos que o mundo jaz no maligno, nós falamos do sistema mundano. E nos impõe tanta coisa, e que às vezes nós assumimos que o sistema nos impõe. O sistema nos impõe, nós assumimos. Mas o apóstolo Paulo, ele nos dá uma orientação, ele diz, não seja conformado com isso não. Transforme a vossa mente pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, gente? E daí viva o extraordinário. Então, diga para o seu irmão, você é predestinado a ser vencedor. Você é predestinado a vencer. Você é predestinado a ser grande. Você nasceu para ser grande. E eu tenho base nisso, e agora nós falamos de Abraão. Eu tenho base nisso, porque a Bíblia diz que Abraão morava em Ur dos Caldeus, junto com os pais dele, não é isso? Com o pai dele. No capítulo 11 de Gênesis, ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã junto com o pai. Junto com o pai. Com
Terá. E eles se acampam em Canaã, numa cidade chamada Harã. É Harã? É isso mesmo, pastor? Harã, né? Harã. Lá em Canaã eles se acampam lá. Agora Deus tem um plano para Abraão. Deus tem um plano para Abraão. Mas ele está com o pai, com 2 irmãos e um sobrinho. O pai de Abraão, o nome do pai de Abraão é Terá, ou Terash, que quer dizer parada ou aquele que para. E aquele que para atrasa, amado. E um dos filhos de Abraão morre ali em Harã. Ou seja, o Harã. Nasce um filho dele ali, que é o Ló, e ele morre em Harã. E eu fico pensando, amados, quem é pai aqui vai entender o sentimento do Harã, ou do Terá. Porque natural não é o pai enterrar um filho. Natural é o filho enterrar o pai, não é verdade? Isso é natural, por mais que doa. É natural o filho enterrar o pai, nunca o pai enterrar o filho. Isso não é natural, né, irmão Edson? E eu fico imaginando Terá agora, enterrando seu filho, o coração de Terá ficou partido. E Deus tinha um propósito com Abraão. E Deus queria usar Abraão, queria abençoar Abraão. Mas agora o Terá, aquele que para ou aquele que atrasa, está com Abraão. E Deus então resolve tirar Terá. Foi Deus que tirou, não foi Abraão. Amém? Aquele que para, Deus, aquele que para ou aquele que atrasa, Deus tirou. Que era Terá. Aí acaba o capítulo 11 de Gênesis e começa o capítulo 12. No capítulo 12 de Gênesis, Deus diz para Abraão, vamos ler comigo? Vamos ler, capítulo 12. Coloca lá, filhão, capítulo 12 de Gênesis. Ora, nós estamos falando sobre viver o extraordinário de Deus. Já nós chegamos lá, você vai entender. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Agora, quando Deus diz isso para Abraão, deixa aí, nós já continuamos. Quando Deus diz isso para Abraão, se você ler em o capítulo 11, Abraão já sabia que Sara era estéril. Porque Abraão casou em Ur dos Caldeus, e não em Canaã. Aqui Abraão está em Canaã, em Harã. E Deus diz para ele, olha, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma... Abraão não falou, olha, você vai abençoar outras pessoas. Ele disse, você vai ser a bênção para outras pessoas. Amém, amados? Você vai ser a bênção, tu serás uma bênção. Ele não diz, você vai abençoar. Ou seja, você vai abençoar sendo você a bênção. Sabe? Você sendo a bênção para outra pessoa. Tem muitas formas de eu abençoar. Eu posso abençoar o irmão Ademir. No final do culto, chegar ali e dizer para ele, ó, irmão Ademir, Deus colocou no meu coração de eu te dar uma oferta. É uma forma de abençoar, é ou não é? Mas Deus diz assim, não, você será uma bênção para ele. Ou seja, se colocar no lugar da oferta. Tu serás uma bênção. Amém, amados? Quem aqui está disposto a ser uma bênção? Se colocar no lugar da oferta. Vamos lá. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais um versículo. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aí ele saiu de Harã e começa a caminhada. Em rumo até que Deus ia mostrando para ele, a direção que Deus ia dando para ele. Só que, como eu disse, amados, o pai de Ló morreu, que era o Harã. Eles moraram na cidade de Harã, e o nome do pai de Ló era Harã. E eu até entendo o apego de Abraão com Ló. Eu entendo. Deus falou, sai da sua parentela. Deus está dizendo para ele, não leve parente. Não era isso que Deus está dizendo? Sai da tua parentela. Deus está dizendo, não leve parente. Mas ele levou Ló com ele. E eu entendo, pastor Irineu, o apego que Abraão tinha com Ló. Porque, primeiro, Abraão não tinha filho, porque a mulher de Abraão era estéril. E Ló não tinha pai.
Então, a carência de um pai que Ló tinha juntou-se com a carência de ser pai que Abraão tinha. E ele levou Ló com ele. Falamos sobre isso no outro culto. Só que os dois tinham muita fazenda, muito rico eram os dois. E os empregados deles começaram a discutir e a brigar por causa dos animais. E houve um momento, amados, que Abraão chamou Ló e disse: Ló, para que não haja inimizade entre eu e você, escolha um caminho, vá para um lado e eu vou para o outro. Aí Ló olhou, a Bíblia diz que Ló olhou de um lado e viu o verde da campina, um negócio lindo. E olhou para o outro e viu o deserto. E disse para Abraão: eu vou para cá, para o lado verde, para o lado bonito. E Abraão disse: então eu vou para cá. Eu entendo uma coisa nesse texto, amado. O Abraão sempre se preocupou com Ló, não é verdade? Mas nesse momento Ló não se preocupou com Abraão. E Abraão foi para o deserto. Mas entenda uma coisa, não é a terra que abençoa o homem, mas o homem é quem abençoa a terra. Amém, amados? Então não importa onde você estiver. Oh, aleluia. Não existe terra seca para descendente de Abraão, amados. Porque somos nós em que abençoamos a terra. Amém, amados? Não existe neve para quem serve Vamos vender sorvete, amados. Aonde tem neve. E vamos vender cobertor em Rondônia. Está 40 graus, está partido, nós vamos vender cobertor e vamos vender, amados. Porque somos nós em que abençoamos a terra. E não é a terra que nos abençoa, mas nós abençoamos a terra. A Bíblia diz que aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, Deus nos dá por herança e pronto, acabou. Abraão foi para um lugar deserto, seco. Mas Deus havia feito uma promessa para ele. A promessa de Deus estava sobre Abraão. A bênção do Senhor estava sobre Abraão. Então não importa, ele não vai passar necessidade no deserto, porque Deus é com ele. Me lembro de Ismael, lá no deserto, não tinha poço, não tinha nada, né? A mãe chorando. Separou do filho, porque o filho ia morrer, mas mesmo sendo Ismael, ele era filho de Abraão, amados. E Deus fez um poço ali, falou: não, tem um poço ali, beba água. Nem o poço está ali. Eles estavam ali há tempo, chorando, clamando, sabe, por causa do poço, o menino ia morrer. Mas ele não podia morrer, porque ele era descendente de Abraão, irmão Edson. E ele não ia morrer. Deus nunca abandonou Ismael, porque ele era descendente de Abraão. Aí nós começamos a entender quando Deus fala que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Você acha que Abraão estava preocupado com quem? Com Ló, que estava morando lá. Abraão nunca deixou de se preocupar com Ló. Nunca. A Bíblia diz que quando os reis foram lá e saquearam, levaram Ló cativo, Abraão juntou 300 homens. A Bíblia diz que Abraão era homem de guerra, sim ou não? Não, a Bíblia não diz que Abraão era um homem de guerra. A Bíblia não diz que Abraão era soldado, ou que ele era capitão de alguma coisa, mas a bênção do Senhor estava sobre ele. Aí pode ter 1 milhão de soldados contra ele, amado. E ele vai passar por cima de tudo. E ele diz: não, são 5 cidades, são 5 reis, são 5 exércitos. E eu tenho 300 homens, André, 300 homens. Mas só que tem uma coisa que eu tenho que eles não têm. Eu tenho a bênção do Senhor sobre mim. E ele foi buscar a Ló, mas e trouxe Ló de volta. E todos os despojos das 5 cidades. Tudo. Porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Ele era homem de guerra? Não, ele não era homem de guerra. Mas ele era um homem de Deus. E pronto, acabou. A bênção do Senhor estava sobre a vida dele. E pronto, acabou. Só que mesmo assim, Abraão ainda tinha uma tristeza na alma. Ele tinha ainda uma tristeza na alma. Terminando aqui. Quando ele intercedeu em favor da cidade de Sodoma e Gomorra, ele intercedeu em favor de Ló. Ele estava intercedendo em favor de Ló. Ele não conhecia talvez ninguém ali naquela cidade, além de Ló e sua família.
Ele, Deus, mas se tiver 50 justos naquela cidade, você vai destruir. Eu disse, não, Abraão, se tiver 50 justos ali, eu não vou destruir a cidade, não. E se tiver 20? Não, não vou. E se tiver 10? Deus queria exatamente, ou Abraão queria exatamente chegar na casa de Ló. Ele estava intercedendo por Ló. O Abraão, toda a vida ele se preocupou com Ló, mas o Ló não se preocupou com Abraão, né? E mesmo assim, Deus resgatou Ló da destruição ali, por ele ser descendente de Abraão. Amém, amados? Deus resgatou, Deus não permitiu que Ló morresse ali. Agora, mesmo assim, mesmo Abraão vivendo tudo isso, ele tinha uma tristeza na alma que era tremenda, que era muito grande. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos dias, amado, é colocar as cartas na mesa. Porque você sofre e faz outras pessoas sofrerem quando você tem uma tristeza na alma ou uma tristeza no coração e você não conta ela para ninguém. E Abraão, ele tinha esse problema. Aí Deus aparece, vamos lá no capítulo 15 de Gênesis, vamos lá. Deus aparece a Abraão, coloca lá para mim, filhão, capítulo 15 de Gênesis. Por favor. Você conhece a história, falamos sobre isso também. Não, capítulo 15. Glória a Deus. Olha só, presta atenção comigo. O que aconteceu aqui? Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus dizendo para Abraão, Abraão, eu sou a sua defesa, a tua recompensa, fica em paz. Estou contigo e não abro. Mas aí Abraão, ele resolve colocar as cartas na mesa, muda lá. Ele resolve contar para Deus a tristeza que havia na sua alma. O problema que ele tinha lá no seu coração. Então disse Abraão ao Senhor, Senhor Deus, o que me has de dar? Pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Mais um. Disse mais Abraão, eis que não me tens dado filhos. E eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão estava dizendo ao Senhor, o Senhor tem me abençoado. De fato. Mas o que eu mais busquei durante toda a minha vida, o Senhor não me deu. E o que me adianta ter tudo isso aí que o Senhor tem me dado, sendo que daqui a pouco eu morro e não tem nem para quem deixar. Eu não tenho herdeiro. Abraão estava dizendo isso para o Senhor, eu não tenho herdeiro. O Senhor não me deu filho. Isso aconteceu logo depois que Abraão resgatou Ló, que Ló foi embora, depois ele foi resgatar Ló, e acredito que ele voltou com aquilo no coração, entrou na tenda, e aí Deus aparece para ele, diz, Abraão, estamos juntos, o que adianta? O Senhor me dá tudo isso aí, sendo que eu mais tenho buscado do Senhor, até agora o Senhor não tem me dado. Ele colocou as cartas na mesa, ele mostrou para Deus, Deus sabia do sentimento de Abraão, mas ele precisava expressar aquilo. Aí vamos continuar, filho, vamos continuar. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que da tua entranha sair, esse será o teu herdeiro. Aí Deus começou a confortar Abraão. Fique em paz, Abraão. Estou falando que eu estou com você. Lembra das promessas que eu te fiz. Não vai ser o seu empregado que vai herdar aquilo que eu te dei. Eu vou fazer nascer alguém de ti. Agora muda para mim para o capítulo 17, por favor. Capítulo 17. Deus coloca, Abraão coloca a amargura da sua alma na mesa. Ele mostra para Deus a sua necessidade, o seu choro. E aí Deus começa a confortar Abraão. Agora aqui no 17, olha só.
Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. 2. Porém a minha aliança entre mim e ti multiplicarei grandissimamente. E então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente. Segura aqui nesse versículo. Te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações. E reis sairão de ti. Abraão só queria um filho. Abraão só queria um filho. E Deus falou: não, Abraão, eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero fazer uma aliança com você. De você sairá nações. Não é só um filho. Eu vou te dar um filho, mas de você sairá nações. Em outra versão está escrito: eu te multiplicarei extraordinariamente. Eu estava conversando com o Ailton e com a Grazi essa semana. Eu falei esse texto com eles, acho que foi na terça-feira. E na quarta-feira a Grazi me falou: pastor, eu fiquei pensando naquele texto que o senhor me falou. Porque o extraordinário do Senhor para mim pode ser uma coisa simples. E o meu extraordinário para o Senhor pode ser uma coisa simples. Mas o extraordinário de Deus para qualquer homem é uma coisa que não dá para imaginar. E Deus estava dizendo para Abraão: eu te multiplicarei extraordinariamente. Deus estava dizendo: sabe o choro da tua alma? Eu vou suprir de uma forma extraordinária. Ou você vai viver o extraordinário de Deus. Aponte para o seu irmão e diga: extraordinariamente. Diga para ele: extraordinariamente. Talvez o choro da sua alma, olha aqui para mim. O choro da alma de Abraão era o filho, ele queria um Isaac. Quem sabe o seu Isaac é a libertação do seu marido, é a libertação do seu filho. Quem sabe o seu Isaac é aquela casa que você vem lutando desde criança, ou desde a sua adolescência para comprar e até agora, nada. Quem sabe o seu Isaac, amados, é alguém que está num leito de hospital agora. E a sua alma está chorando, e Deus está dizendo: olha, você vai viver o extraordinário, você vai ver. Eu te chamei para viver o extraordinário. O extraordinário de Deus é muita coisa. Eu não sei qual é o choro da sua alma. Deus sabe qual é o choro da sua alma. Mas Deus está vivendo, olha, o choro da sua alma. Eu vou calar e você vai viver o extraordinário. Eu te abençoarei extraordinariamente. Eu conheço um pastor que diz que quem participa cresce e quem não participa padece. Então eu gostaria de que você falasse comigo assim: extraordinariamente. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: eu vou viver o extraordinário. Amém? Você crê nisso, sim ou não? Então fique de pé, por favor, eu quero orar com você. Louvado é o nome de Jesus. Amados, eu me lembro de quando eu tinha 23 anos. Não faz tanto tempo assim, tá? Eu tinha 23 anos, não faz tanto tempo assim, irmão Luiz. Faz pouco tempo, logo, quase ontem. E eu cheguei em uma empresa para fazer uma entrevista. Ou seja, eu fui fazer uma entrevista. Eu fui chamado para uma entrevista, eu não fui chamado para uma entrevista. Eu contei isso aqui numa quinta-feira. Para uma empresa, para uma multinacional, para uma empresa japonesa. E
Só que no dia de eu fazer a entrevista, eu perdi a carteira de trabalho. E a agência, quando me ligou, disse: Marcelo, você vem fazer a entrevista e traga a sua carteira de trabalho. Eu falei: tá bom. E o bairro que eu morava, já falei para vocês aqui também, se vocês quiserem dar uma pesquisada uma hora no Google, pesquisa Nova Esperança, Sorocaba. Hoje está mais de boa, amados. Mas na época em que eu morava lá, você encontrar corpos na valeta era um negócio quase comum. Sabe? Quase comum. Né? Pessoas vendendo droga na rua, muito comum. Era muito comum. Até que um dia eu me irritei na esquina da minha casa, eu dei um grito bem alto. Tinha uns 20 meninos vendendo droga assim. Eu me irritei e dei um grito bem alto, bem na esquina da minha casa assim, eu não suportava aquilo. Aí eu dei um grito e disse: demônio, a partir de hoje você não desce mais aqui, porque eu sou servo de Deus e eu mando nessa rua. Eu te dou uma ordem, você não age mais aqui. Com uma semana não tinha mais ninguém vendendo droga naquela rua, porque o diabo parou de agir ali, sabe? E é um bairro terrível, até hoje, é um bairro muito violento. E eu desempregado, não via a hora de arrumar um emprego, só que chegou a hora de fazer entrevista e cadê a carteira de trabalho? Revirei a casa inteira, eu não achei a carteira de trabalho. Na hora da seleção, né? Era a entrevista, daí já ia para a seleção. Eram 2 vagas. Fizeram seleção com 50 pessoas. E no dia que eu faltei, porque eu não consegui achar a carteira de trabalho, eles selecionaram uma pessoa. Aí passou a seleção, logo na parte da tarde eu achei a carteira. Parece coisa de preguiçoso, né? Daquele que esconde a carteira para não conseguir o emprego. Parece coisa de preguiçoso, mas não era, eu perdi. E logo que passou a seleção lá na agência, eu achei a carteira. Aí eu liguei na agência e falei: viu, era para eu ter ido na seleção hoje, só que eu perdi a minha carteira. Ela falou: olha, enviamos uma pessoa para a empresa amanhã. Se você quiser, você vai direto para a empresa. Eram 2 vagas. E eu, no outro dia, eu fui para a empresa. Nem passei pela agência, fui direto para a empresa. Aí tinha a minha esposa, a minha cabeleireira. Quando eu preciso fazer o degradê, ou passar chapinha, ou fazer a progressiva, a definitiva, essas coisas, ela que faz para mim. Né? Hoje mesmo ela deu um trato. E naquele dia eu tinha rapado a cabeça assim, estava bem. Né? Eu digo que eu sou um cara muito bonito. É tão certo isso que eu tenho pelo menos umas 40 pessoas olhando para mim agora. E eu fui assim na agência. Na empresa, carequinha assim. Eu pesava 64 quilos. Hoje eu peso 78. Mas eu pesava 64 quilos. E na hora da seleção, eram 2 entrevistadores. Aí o menino que estava competindo na mesma vaga comigo, ele chegou cheio de cursos. Eu cheguei só com a carteira de trabalho. Uma pasta cheia de cursos. E nós sentamos na mesma sala para esperar a entrevista. E ele perguntou para mim: você veio fazer a entrevista para a seleção da vaga? Eu falei: sim. Aí ele abriu a pasta para mim: olha, tem curso disso, curso daquilo outro. E eu só com a carteira na mão. E eu disse: mas eu tenho Deus, e a bênção de Abraão está sobre mim. Aí logo chegou o Pedro, que era o entrevistador. Ele olhou para mim carequinha e falou: você joga bola? Eu falei: jogo. Joga futebol? Jogo. Pô, nós temos um time na empresa aí, cara. Vem para cá. Já fui selecionado sem fazer entrevista. Só porque ele achou que eu jogava bola. Depois ele se arrependeu. Mas eu fui contratado, amados. Porque a bênção de Abraão está sobre mim. Podem ter em tudo, mas você tem a bênção de Abraão sobre você. Eu só preciso saber de uma coisa, se de fato você tem. Israel, Gálatas capítulo 3, verso 29, por favor. Vamos ler esse versículo e vamos orar. Eu só preciso saber disso. Gálatas capítulo 3, verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão
e herdeiros conforme a promessa. Só aqueles que são de Cristo, levante a mão. Porque se você é de Cristo, você é descendência de Abraão. E é herdeiro conforme a promessa que Deus fez a Abraão.